Deus seja louvado em mais uma oportunidade que Ele assim nos concede. Hoje estaremos em mais um vídeo, onde estaremos tratando de milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, no versículo 14 ao 16. Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao 16. Qual será o nosso tema? A cura de um menino. Esse será o tema de hoje. A cura de um menino. Enquanto você procura a palavra de Deus, repito, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 16, inicialmente, eu lhe convido para se inscrever no nosso canal, se ainda você não for inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações e não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que também possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Sem mais delongas, abramos a nossa Bíblia, e vamos acompanhar a leitura. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao verso de número 16. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta dele e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Então havia ali um alvoroço, e naquela multidão haviam aqueles que eram estudiosos da lei, os mestres da lei. Estavam discutindo com quem? Com os discípulos. E o povo viu a Jesus. E quando viram Jesus, ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? O versículo 17 vai nos responder. O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Até aí, tudo bem. Trouxeram um rapaz, um menino, que ele tinha um espírito maligno na sua vida. E diz a palavra do Senhor que era uma coisa tão ruim que, além de tudo, ele não podia falar. Aquele espírito maligno travava até a sua língua. Ele não conseguia se expressar. O certo, amados, é que o versículo 18 vai falar um pouco mais a respeito das características daquele menino. Vai dizer assim: sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão. E ele começa a espumar e arranjar os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pediu aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então o espírito atacava aquele jovem e fazia com que ele se atirasse no chão. E diz a palavra que ele começava a espumar, a arranjar os dentes, e cada vez ficava mais fraco. A questão é, aquele pai já tinha pedido aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, para que expulsasse aquele espírito mau, mas eles não tinham conseguido. Aí então Jesus expressa sua indignação e vai dizer: vocês não têm fé. Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus estava condenando a falta de fé daquelas pessoas. E Jesus, ele estava ali também para ensinar os seus discípulos. Jesus, ele sabia que o seu ministério era temporal. Haveria um tempo em que ele teria que voltar ao Pai. É por isso que ele fazia questão de ensinar aquelas pessoas. Mas o que Jesus estava enfatizando mais uma vez é que em muitas ocasiões, e esta era uma delas, as pessoas não tinham fé, não exerciam a sua fé. E Hebreus vai nos revelar
Sem fé é impossível agradar a Deus. Em outra ocasião, Jesus revela para o seu escritor, um dos escritores dos evangelhos, vai dizer o seguinte: eu queria até curar mais pessoas, mas eu não curei por falta de fé. E nós precisamos viver cada dia com fé no nosso coração, sabendo que nosso Deus está conosco, sabendo que o Senhor trabalha por nós e em nosso favor. E nós precisamos a cada dia aumentar a fé em Cristo, porque a fé nos faz ver o impossível de Deus. Porque Deus fala através da sua palavra, lá em Lucas: para mim não há nada impossível, para Deus não há nada impossível. Mas para galgarmos o impossível de Deus é necessário ter fé. É por isso que Jesus chamou a atenção deles: está faltando fé em vocês. Eu não vou ficar com vocês para sempre. Vai ter um momento que vocês vão ter que saber se virar só. É por isso que Jesus preparou 12 homens que dariam continuidade ao seu ministério aqui na terra. Foi o maior líder que já existiu. Esses 12 homens que trouxeram o Evangelho para nós hoje. E de lá para cá, houve muitos mártires, até porque a palavra testemunho, era isso que Jesus queria que eles fizessem, testemunhassem dele. A palavra testemunho significa mártir, é a mesma origem da palavra mártir, é aquele que é capaz de dar a sua vida. E nós? Será se somos tão fiéis a Jesus, a ponto de ser capaz de dar nossa própria vida por Jesus? No Brasil não existe a questão de morte física por causa do Evangelho, mas nós podemos negar a Jesus quando nós deixamos de renunciar às práticas que o desagradam. Então precisamos renunciar ao pecado, e isso é ser fiel a Jesus, é uma testemunha fiel. Porque em muitos países onde esse evangelho é proibido, as testemunhas se tornam mártires. Agora mesmo, há muitas pessoas morrendo por causa dessa palavra. E nós precisamos valorizar que dos discípulos para cá, houve muitas pessoas que morreram por causa de Jesus, para que este evangelho chegasse até nós. Se você for observar, por exemplo, lá em Apocalipse 6, depois que fala dos selos, nós vamos aprender que em um determinado trecho vai haver a seguinte pergunta: até quando, Senhor? E essa pergunta se refere: até quando tu ficarás calado, tu não vai reagir, enquanto muitas pessoas morrem, enquanto há muitos mártires que não negam a Jesus? Aí a resposta vai ser simples: até se cumprir o número daqueles que ainda vão morrer por causa do Evangelho. E até hoje há muitas pessoas que morrem, entregam a sua vida, diz assim: eu amo tanto Jesus que, se for necessário, eu dou minha vida por causa dele. E essas pessoas provam que realmente nasceram de novo, a ponto de pensarem: eu vou morrer por causa de Jesus, que é o Senhor, que é o Salvador. Então aqueles discípulos estavam sendo preparados não só para fazer milagres, mas aqueles discípulos, eles tinham que incentivar aquelas pessoas ao redor a terem mais fé, visto que era isto que Jesus estava chamando a atenção deles. Que possamos também hoje ter mais fé no nosso coração, saber que Jesus, ele quer que nós possamos viver com a fé cada vez maior nele, até porque a fé, ela não precisa inicialmente ser tão grande. O próprio Jesus vai dizer: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás àquele monte: te precipita no mar, e assim vai acontecer. A questão, amados, é que finalmente trouxeram o menino para Jesus. O versículo 20 vai dizer que quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus pergunta ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno.
Vamos supor que aquele menino tinha 20 anos. 15 anos, vamos supor que desde os 5 anos ele sofria dessa questão. 15 anos, mais ou menos, sofrendo com aquele espírito maligno, que nós sabemos que existem enfermidades que são causadas por espíritos malignos. Versículo 22, o pai vai revelar mais coisas de como é esse comportamento. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Sabe o que foi que Jesus respondeu? Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então aquele pai desesperado tinha apelado para os discípulos não estavam conseguindo repreender, porque faltava fé, e um pouquinho mais, que Jesus vai ensinar daqui a pouquinho através desse texto. Porém, Jesus mais uma vez vai tocar nesta questão da fé, porque o pai, voltando para o pai, estava explicando como que acontecia, como que aquele espírito maligno queria matar aquele jovem a qualquer custo, e ele disse: tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para nós que temos fé em Jesus, que sabemos que para Deus não há dificuldade, não há empecilho. No versículo posterior, o versículo 24, ele disse: o próprio pai, o pai do menino, gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Hoje também podemos estar no mesmo quadro do pai. Nós dizemos: Senhor, eu tenho fé que tu pode mudar essa situação, mas eu quero ter mais fé ainda. Jesus pode mudar essa situação que você se encontra. Você pode estar passando por um mar de dificuldades, talvez na sua vista não tenha mais como superar, mas Jesus, Ele está ainda no teu coração, ainda há fé, e Ele quer aumentar ainda mais a tua fé, para que você possa viver o impossível de Deus na tua vida. Versículo 25, quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Perceba que é o momento da libertação. Aí passou aquele momento, quando Jesus entrou em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Ou seja, ali havia um preço a ser pago. Não era tão simples assim. Mas mesmo assim, Jesus questionou a questão da fé como sendo algo primordial para vivenciar os milagres de Deus, e chamou a atenção daqueles discípulos. Há casos como esse que você vai ter que estar em jejum e oração, outras versões vão dizer dessa forma. Vai ter que perseverar para que o milagre aconteça, porque não era um caso simples de libertação. Então precisamos estar preparados, porque Deus, assim como Ele estava ensinando aqueles discípulos, que casos como esse que acontecem, inclusive até nos dias de hoje, questões que às vezes o médico não consegue resolver, às vezes o psicólogo não consegue resolver, aí vem Jesus e resolve. Mas Ele só resolve para quem tem fé. Ele só resolve para quem tem uma vida pautada em oração e jejum e persevera para que o milagre aconteça. Como está a nossa vida com Deus hoje? A nossa fé está desfalecendo? O Deus que aumenta a fé está falando comigo e contigo agora para nós não desistirmos. Você quer continuar vivendo os milagres de Deus, mesmo aqueles que nós vemos ser impossível,
Mesmo aqueles que a medicina já decretou que há um empecilho muito grande, é vida de jejum e oração. Fique com essa palavra. E que o nosso Deus continue nos abençoando, agora e para todos sempre.